as pessoas não conseguem vender na internet, que impede você, que pode estar impedindo você de vender na internet. Não ter constância, organização, um plano de ação prático. Olha, hoje você vai fazer, acordei, vou fazer o quê? Isso. Pronto, fechou. Gente, eu trabalho com empreendedoras que não têm tempo, mas que têm sonhos, têm projetos, querem faturar o suficiente para viver do seu negócio e não sobreviver, porque o que acontece muito hoje são pessoas sobrevivendo do seu negócio. Não fatura o suficiente para que sobre, ela viva, realize os seus sonhos. E ao mesmo tempo, essas empreendedoras, elas não têm tempo. Então, não adianta eu ensinar o que todo mundo ensina aí na internet. Vá lá para o Instagram, vá morrer lá ali, faça 1000 stories, faça live, ganhe milhares de seguidores fazendo sorteio de forma errada, sem estratégia. Aí você não cresce, não vende, e aí fica frustrado e acha que vender na internet é só isso. E não é, tem uma estratégia. E tem, gente, um erro grave é não ter constância. Você já percebeu, principalmente no Instagram, que existe um feed, né? Um feed ali. Ou seja, os posts vão descendo. À medida que as pessoas vão postando, vai aparecendo para você. Então, se você não posta todo dia, por exemplo, aquela postagem sua vai ser engolida pelos seus concorrentes que estão postando todo dia. Por isso mesmo que muitas de vocês vêm assistir as minhas lives aqui no YouTube, porque você assiste, como que você descobre que eu estou em live? Semana passada eu recebi umas 3, 4 pessoas que falaram assim, Kelly, eu só soube que você estava em aula, porque eu estou num dos seus grupos no WhatsApp, para falar nisso, tem um grupo de aulão aqui, gratuito, só você entrar nele, que a gente avisa. Eu só descobri que você estava em aula, porque fui avisada lá no meu grupo do WhatsApp. Senão eu nem saberia. Aí me diga uma coisa, se você ficar dependente das redes sociais para avisar, né, para o seu cliente saber que você vende determinado produto, depender ali só do Instagram, da entrega do Instagram, que tá uma porcaria, como é que você vai conseguir? Depender da entrega do YouTube, que tá outra porcaria, como que você vai conseguir? Por isso que eu não trabalho só uma forma de vendas, eu trabalho as 3. Interligado. A pessoa não viu uma, vai ver na outra, ou vai ver na outra. Então, existe uma sequência para isso, existe uma organização, existe uma constância para que o seu cliente fique vendo todo dia você e você não sai da memória do seu cliente, é assim que você vai vender. Agora, eu quero vender no digital, postei antes de ontem, eu fiz stories, Kelly, pronto, antes de ontem foi segunda-feira, muita gente não faz stories na segunda. Sempre no horário do almoço, eu dou um tempinho e olho ali os stories do pessoal que eu sigo, que eu acompanho. Gente, é impressionante como não tem stories, como é quase nada de stories. E aí, às vezes, é um stories, uma imagem ali, um bondinho, um negocinho, um bumeranguezinho, não sai daquilo. Como é que quer vender, gente? Para vender no digital, precisa estar presente constantemente. Mas eu não estou dizendo aqui para você morar dentro das redes sociais. Existe uma organização, existe um plano de ação prático. As minhas alunas têm, as alunas do Método para Vender Mais têm. O que é o plano de ação? Você vai fazer isso agora, depois vai fazer isso, depois vai fazer isso, vai fazer isso. Como é que faz? Vai ter o jeito que você vai aprender a fazer e depois vai ter o plano prático para fazer. Tá? Eu faço parte desse time e não tenho constância nas publicações. Pois é, esse é um grande... Mas sabe o que trava às vezes? Ai, Kelly, porque eu não sei fazer conteúdo. Mas quem disse que você precisa saber fazer conteúdo? Gente, eu trabalho com empresárias de produto físico e serviço, tá? Não precisa, esse público, com exceção do meu tipo de negócio, que é educação, contadora, nutricionista, quem mais? Pessoas que trabalham, que precisam gerar muita autoridade para convencer alguém de fechar um serviço com ela. Com exceção dessas pessoas que precisam ter um pouco mais de constância, mais pesada, não há necessidade de mais que isso que eu estou falando aqui para vocês. Não há necessidade. O que precisa é constância. Aí tem muita gente que trava porque não sabe o que postar. Gente, existe técnica, estratégia, metodologia, programação, cronograma, organização simples. Não trava a tua cabeça, porque aí você trava a sua cabeça, você não posta nada, aí não sai do lugar e não entende porque não sabe, porque não teve constância. A rede social você fez todo dia, mas eu não estou falando para esse todo dia ser o seu dia todo implantado ali no WhatsApp, no Instagram, nos stories. Não precisa disso. O único que você vai demorar um pouquinho mais de tempo ali é os stories, porque eu não recomendo que poste todos de uma vez. Hoje, se você for no meu stories, hoje é
Aliás, a hora que você estiver assistindo essa aula, se você for no meu story, vai ter dia que eu vou ter uma sequência maior, um dia que eu vou ter uma sequência menor, depende da minha estratégia. Hoje está uma sequência um pouquinho maior, que eu vou falar de uma novidade que vai chegar aí, que muita gente já estava pedindo há um tempo, eu tinha deixado de lado, mas agora chegou a vez, consegui me organizar aqui, vou fazer. Mas não precisa de estar lambendo rede social. Stories é durante o dia, durante o seu dia. Não é para ser pesado, é para você estar ali com o seu celularzinho enquanto você está trabalhando, vai fazendo. É para entrar junto da sua estratégia, não ser isolado dela. A rede social é isolada do meu dia a dia. Não, o Stories, principalmente, ele precisa entrar no seu dia a dia. O celular, ele precisa fazer parte da sua rotina de trabalho, do seu pronto. Eu tenho que costurar uma bolsa, eu tenho que fazer um bolo. O celular tem que estar ali do lado para esses stories acompanhar esse dia a dia, tá? Isso é só treino, gente. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Inclusive, eu tive uma aluna que eu falei assim para ela. Ela estava lá fazendo uma encomenda, né? Eu conheço ela daqui de Natal, estava fazendo encomenda. Eu falei assim: olha só, cadê os stories disso aqui que você está falando? Que coisa maravilhosa isso aqui. Ela disse: mas o quê? Não, primeiro que eu gostei que você está fazendo tem bastante coisa aqui, um processo de montagem, né? Ela trabalha com bolsa, estava na montagem ali de uma bolsa em atacado, né? Grande quantidade. E não tinha feito nenhum stories. Não, mas eu vou, quando eu terminar aqui, eu faço. Não, de negativo. O stories tem que ser feito enquanto está sendo executado. Um dos tipos de stories que mais ajuda a vender, gente, é o processo. O processo das coisas faz com que você tenha desejo por aquilo que está sendo feito, executado. O processo e o final. Eu disse: cadê a história disso aqui? Não, minha máquina quebrou. Cadê a história da máquina quebrada? Como assim, gente? Claro, gente. Quem não passa perrengue? Se você vai mostrar na sua rede social só as maravilhas, você não se conecta tão forte com o seu seguidor, que vai se tornar o seu cliente. Quando você mostra um pouquinho do seu perrengue, não tudo, não precisa mostrar tudo. Ontem eu passei um perrengue, não. Foi um problema grave. Eu nem mostrei. Nem mostrei. Por quê? Porque eu não vi necessidade de mostrar. Mas um mais suave, que eu passei ontem, eu mostrei. Só que no final do meu dia, eu tive uma coisa muito grave que aconteceu aqui em casa, na minha família. Que as minhas alunas que vão saber. Nem vou comentar aqui, porque não resolvi. Quando eu resolver, eu conto para todo mundo. Mas, gente, a gente não precisa estar mostrando a vida inteira da gente, mas mostrar um perrenguezinho, a dificuldade que você passa para vencer o seu dia, a sua luta, você precisa, porque se conecta. Então, uma maquinazinha que quebrou ali, olha só, a gente pensa que tudo é flores, olha o perrengue que eu estou passando aqui, mas uma coisa controlada. Você não vai... Quando você tem uma loja física, você não vai mostrar o banheiro sujo, os bastidores feios. Não, você tem que mostrar o que dá para mostrar de forma estratégica. Nós somos uma empresa, a gente não pode estar mostrando qualquer coisa. Nós não podemos estar abrindo todas as coisas. Nós somos empresários, então o cliente final precisa ver o que precisa ver. Não pode ser mentira, jamais. Mas também não precisa ver todo o teu banheiro sujo, toda a louça que você deixou lá atrás. Não, né, gente? Mas precisa, faz parte do processo. Aí a pessoa, não, quando eu terminar aqui, eu faço os stories. Que conversa é essa, gente? Bota o celular ali do lado, cria esse hábito, você vai ver que vai ser até bom. Seus clientes vão agradecer, seus clientes vão dizer: nossa, que maravilha, eu não sabia que era assim para fazer isso, não sabia que era assim que fazia esse processo, que esse procedimento era assim que funcionava. Tudo isso faz parte, tá? Isso é treino, certo?